Olá, pessoal, está começando mais um Conhecendo a Profissão. Eu sou Otávio Caldas, presidente da Associação de Psicologia do Estado de Mato Grosso. E o tema de hoje é muito importante, particularmente é um dos temas que eu acho mais complexo dentro da psicologia. E para falar sobre este tema, que é a neuropsicologia, nós convidamos o psicólogo Adir Soares Machado Júnior, graduado em psicologia pela FAPAM desde 2016, pós-graduado em neuropsicologia pela Educare, Cuiabá desde 2022, atua como psicólogo clínico desde 2017, atendendo em cárceres e toda a região. Palestrante, atuou como psicólogo da saúde do município de Vila Bela da Santíssima Trindade, em Mato Grosso, de 2021 até 2022. Adir, seja muito bem-vindo ao Conhecendo a Profissão. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, né? Vamos poder estar aqui me apresentando para a associação e eu já agradeço, né, a confiança empregada. Já entrando no nosso tema, Adir, me conta um pouco sobre a jornada em neuropsicologia e como que você iniciou essa área da psicologia e como que você escolheu, na verdade, todo esse processo. Foi um processo bastante interessante, né, que eu consegui perceber ela, né, lá no quinto semestre da faculdade. Eu acho que um ponto importante também, nem a psicologia eu conhecia, né, quando eu fiz o vestibular eu fui saber do curso de psicologia. E quando eu fiz, então foi um processo realmente de reconhecimento da psicologia, e no quinto semestre, com a matéria, né, de neuropsicologia, eu fui me perceber como alguém que gostava daquilo que estava sendo falado, né, apesar das dificuldades, que eu acabei ficando de prova final, dessa matéria, mas não me tirou a vontade de conhecer mais, né? E aí, quando a gente entrou no período do sexto semestre, que foi sobre a avaliação neuropsicológica, isso foi dando uma certeza maior para mim, né, de que realmente era isso que eu queria. Então, desde lá do quinto semestre, eu já comecei a estabelecer essa relação de proximidade. E aí, durante a faculdade, né, no período de estágio, por exemplo, eu sempre gostava das leituras relacionadas a isso, né, o que influenciou para mim a perspectiva de trabalho em neuropsicologia, da formação em neuropsicologia, veio das leituras americanas, né, e a partir daí eu fui me debruçando mais, e quando eu saí da faculdade, a ideia foi entrar. Só não entrei num programa porque não tinha, né, não estava acessando aqui no estado ainda, mas fui feliz de encontrar aí a instituição que ofereceu um curso de 2 anos, com estágio, né, e se tornou um casamento bastante satisfatório desde então. E tá até hoje, né? E durante Foi. todo esse percurso, você sentiu alguma dificuldade em aprender a técnica? Como que funciona esse aspecto aí da neuropsicologia? A neuropsicologia, ela me deu a possibilidade de me reconhecer também, né? Assim como a psicologia eu já vinha trazendo, já vinha me identificando, eu não fui para o curso para me reconhecer, para me conhecer, né? Mas eu fui reconhecendo situações da minha vida, e quando, né, na neuropsicologia eu consegui perceber a ideia de que eu sou portador do déficit de atenção, né? Percebi isso no histórico de família. Então, no déficit, né, quando você tem um baixo nível de motivação, tudo é muito difícil para você. Mas quando você encontra a motivação, a coisa se torna leve, né? Então, assim, durante todo o curso, né, que a maior ênfase é o referenciamento teórico, né, e aí depois a gente cai na ideia dos testes, né, eu não senti dificuldade, né, por conta do nível de motivação. O que pegou para mim foi mais a parte de psicometria, né, a parte quantitativa dos testes, mas que aí você vai tendo uma prática, porque para mim a afobação eu queria absorver tudo o mais rápido possível, né, aquela ansiedade, mas eu acho que foi mais isso, essa questão de absorver a técnica, absorver as coisas de maneira muito rápida. Mas foi tranquilo, de certa forma foi tranquilo, né? Os professores eram professores com uma boa bagagem, né? E possibilitou a gente se reconhecer dessa forma, né? Então tem a ver com essa dinâmica aí de funcionamento, né? De não ter um problema com a aprendizagem por conta do nível de motivação que eu já me encontrava há muito tempo. Né?
E durante a graduação, você fez algum estágio em neuropsicologia? Como foi? Qual o tema que você gostou aí de trabalhar no estágio? Na verdade, eu acredito que nós começamos de uma forma meio já colocando aí, como eu posso dizer, a carroça na frente dos bois, né? O que é a neuropsicologia, Adir? Antes Hum. da pergunta inicial aí. Então, a neuropsicologia, ela é uma área interdisciplinar, né, que tem como perspectiva o conhecimento do sistema nervoso central, né. Eu até estava lendo alguma coisa essa semana e o George Bush, né, em 1990, George Bush, eu não vou me lembrar agora o nome do presidente, né, que até teve um escândalo na época dele, né, mas que no ano de 90 ele declarou que o período da década de 90 era a década do cérebro, porque começou a se ter muitas pesquisas relacionadas, né, e aí começou a se ter essa explosão. A neuropsicologia ela é uma área nova, né, e dentro dessa área nova ela vem se construindo, mas basicamente o conceito de neuropsicologia, né, é o estudo da interação da relação mente e cérebro, né? Aonde está essas funções mentais dentro da estruturação neurológica, neuroanatômica do cérebro, né? Então, é o estudo da relação entre a mente e o cérebro, basicamente, que tem aí a perspectiva, né, de reconhecimento dos níveis de funcionalidade. Acho que consegui responder, né? Não, tranquilo. Aí nós retornamos ali já para a área do estágio novamente. Aí você fez estágio, neuropsicologia. Qual que é o tema que você usou, retornando? Na época do estágio, né? Então, Isso. como é que foi o programa de estágio? O programa de estágio, a gente colheu, é, se apresentou para as instituições, procurando, né, instituições que tivessem essa demanda para a gente realizar essa experiência. E aí, o meu estágio, ele foi em cima de um caso de avaliação para deficiência intelectual, né? Com suspeita de deficiência intelectual, era um jovem de 19 anos de idade, né? E que no final da avaliação não foi estabelecido o diagnóstico de deficiência intelectual, mas o que a gente conseguiu, né, identificar foi um atraso no desenvolvimento neuropsicológico, né? Então, quando, por exemplo, né, na deficiência intelectual, esse indivíduo ele não está na mesma fase, né? Ele não aspira aos mesmos desejos, né, daquela fase ou daquela idade. E esse jovem, sim. Só que para ele, né, o que demarcava o atraso no desenvolvimento neuropsicológico, né, era o nível de funcionalidade, níveis de memória rebaixado, níveis de atenção, níveis de percepção, né, níveis de raciocínio, e que dificultava, por exemplo, ele entrar em processo de interação sobre trabalho, sobre aprendizagem, sobre relacionamento amoroso, né? Então sentia, mas não conseguia, né? Eu lembro até do meu supervisor e falar assim, Adger, o processo de resolução de problemas dele é limitado, né? Porque ele se interessa, mas ele não consegue estabelecer estratégias por conta das limitações, e que aí se definiu, né, como atraso no desenvolvimento neuropsicológico desse paciente, né. Mas foi um caso Adi, eu já entendi. Eu já entrevistei vários psicólogos e eu imagino que cada área da psicologia tem uma certa dificuldade. Qual foi a dificuldade que você enfrentou depois de formado na área da neuropsicologia? qual foi a dificuldade, né? Acho que um ponto importante para a gente falar sobre a neuropsicologia, como a psicologia, né, que é uma área de saúde suplementar, né? Então, na área de saúde suplementar, ainda não há uma valorização e não há um reconhecimento tão significativo, né? E aí, quando a gente vem para a neuropsicologia, por exemplo, né, é um espaço muito amplo de desinformação. Então, quando as pessoas ouviam falar e ouvem falar, né, sobre neuropsicologia, seria o processo de acompanhamento psicológico clássico, né? Ou seria, por exemplo, você faz a aplicação do VISC, né, ou do VAIS, né, que são os testes. Então, a ideia da gente conseguir apresentar um trabalho para essas pessoas, né, tem duas facetas, né? Para quem está começando, desperta muito desconforto, às vezes um pouco de insegurança, né, para você expor profissionalmente, né, ter um posicionamento de mercado, e que eu acredito que isso faz parte da dinâmica de funcionamento quando você inicia uma carreira, né. E a segunda etapa, né,
é lidar com a questão além da valorização profissional, do reconhecimento, né, a valorização econômica. Então, por exemplo, não é um procedimento barato, não é um procedimento que, infelizmente ainda, né, não é acessível. Então, essa falta de valorização da neuropsicologia e um campo, né, extremamente desconhecido. Até para o nosso conselho, né, federal, a especialidade de neuropsicologia foi considerada em 2004, pela resolução, acho que 02 de 2004, se não me engano, estabelece programas de especialidade, né, ou prova de título para isso. O meu supervisor era alguém que já atuava há muitos anos antes, né, do estabelecimento da profissão em neuropsicologia, né, é um pesquisador, por exemplo, e que atuava, por exemplo, no Sara Kubitschek, durante 14, 16 anos, né? Então, quando saiu a neuropsicologia, ele já estava trabalhando nesse sentido, né? E aí a ideia dessa quantidade de desinformação, e aí a importância disso também, da gente ter pessoas que possam, né, nos auxiliar nesse processo. Você citou duas coisas importantes, Adir. Acredito que a valorização, que a gente ainda não tem, está nesse processo de buscar essa valorização mesmo, aí junto à sociedade, junto aos órgãos públicos, e por isso essa movimentação, quem acompanha a Associação de Psicologia do Estado sabe que está em torno disso, da união, da valorização, e essa já iria emendar na próxima pergunta, que seria, que você falou sobre a supervisão, né? Você fez supervisão quando terminou, e essa é uma pós-graduação, a neuropsicologia, como que é esse processo? É importante ter supervisão? Quando você me pergunta se é uma pós-graduação, sim, né, é uma pós-graduação. O Conselho Federal, ele reconhece pós-graduações com a carga horária de 500 horas, por exemplo, né? Não é obrigatório o estágio, mas é interessante esse programa de estágio, né? Nessa pós-graduação realizada, né, a gente teve o período do estágio, a gente teve o estágio, e a partir daí eu estabeleci uma relação muito próxima com o meu atual supervisor, né? Então, desde quando eu tive essa atividade, né, que precisava de um supervisor, foi esse o profissional, e ainda hoje, né, nos casos que eu realizo a avaliação, ele me acompanha, né. A função do supervisor é fundamental, né. Por exemplo, o meu supervisor, ele vem dessa experiência de 16 anos aí, né, de Sara Kubitschek, né. A esposa também do Sara, então já tem uma vivência bastante extensa, tem uma experiência vasta, né, já tem uma maturidade, e que para um profissional novo, que vai lidar com o estado do Mato Grosso, né, com a área, no setor de neuropsicologia pouco desenvolvida, né, ou que, deixa eu corrigir a palavra, pouco não, que vem se desenvolvendo, que acho que isso é mais assertivo, essa expressão, vem se desenvolvendo, né, se torna útil e agradável. Alguém que já tem experiência, alguém que tem a vontade de crescer, de conhecer, de entender, né? Então, a ideia da supervisão, ela compensa qualquer possibilidade de erro, né? Ela nos tira dessa margem de risco por conta de ter alguém ali que pode nos dizer, olha, eu acho que a gente precisa se ajustar nesse sentido aqui, né? Essa técnica talvez vai ser melhor. Então, por exemplo, esse supervisor, ele acompanha o que se diz de melhor, né? Como é que a gente pode analisar esse dado aqui, né? Como é que a gente pode analisar essa escala ou essa tabela a partir do quê? A partir de novas informações, que é o importante. Que a gente, quando está nesse espaço, a gente absorve, né? Mas alguém pode nos orientar melhor e fazer a gente se tornar um pouco mais técnico no dia a dia, né? O laudo neuropsicológico, por exemplo, é um documento que se pensa em 6 páginas. O meu laudo, por exemplo, deu 15 páginas no período do estágio. Então, meu supervisor assim, Adir, quanto menos informações, melhor é para o profissional que vai receber e vai absorver essas informações. Então, a função da supervisão é essa função técnica de auxiliar você a filtrar esses dados de maneira mais assertiva, né? E auxiliar nesse processo de desenvolvimento de saúde mental do paciente e profissional, né? É muito importante, eu vejo na sua fala, agregar valor ao novo profissional que está entrando no mercado, né? Quando você sai ali da graduação, você tem muitas dúvidas, muitos receios, muitas questões que ainda não conhece, medo, né? Então é muito importante ter
um profissional te ajudando, essa orientação pós-graduação, né. Aí nesse processo, me conta um pouco mais aí de um caso que você gostaria de citar, que foi difícil ao longo dessa sua jornada na Sim. neuropsicologia, Diego. Só complementando, você está falando da questão de agregar valor, né? A técnica em si, ela pode parecer fria, né? Então, são essas informações, são esses dados, e aí você conseguir, né, realizar nesse processo de avaliação, entender essas informações, aquilo que tem de maneira técnica e aquilo que o paciente traz no funcionamento, que vem carregado de emoção, né, que vem carregado de várias situações, gera uma pressão muito grande, né? Então, que é o fundamental para a gente conseguir se ajustar nesse sentido, né? E aí, quando você me faz esse questionamento, você pode repetir para mim a parte final do questionamento? Sim, aí qual seria um caso que você gostaria de citar, importante nessa sua trajetória aí da neuropsicologia? Um caso que te marcou, algo importante para você. Aí é claro que a gente não pode citar nomes, né, tem essas questões aí. Sim, sim. Então, como eu estava te falando, né, às vezes nesse processo de funcionalidade, as demandas elas surgem de formas muito variadas para a gente. Isso gera um peso muito forte para o profissional que recebe essas demandas. Poxa, né? Eu lembro na época da faculdade, na colação de grau, que um dos professores dizia assim: gente, a gente não vai curar todas as cáries do mundo, né? E a gente não tem essa possibilidade. Mas a gente sempre busca oferecer o melhor dentro do possível, né? E aí quando você me fala disso, né, eu me lembro de um caso no tocante à vivência como profissional, né, que não foi nem no sentido de desenvolvimento da técnica, né, de desenvolver um protocolo para avaliação, mas foi justamente a experiência da perca de um paciente, né? Eu recebi uma paciente idosa e veio de um encaminhamento, né, por conta de um acompanhamento médico sobre a hipótese de Alzheimer, né? E aí a gente iniciou começamos a iniciar a anamnese, né? Entramos na anamnese, nos testes de rastreio, né? Anamnese, rastreio, não foi possível manter a paciente, né, no processo de avaliação. Essa paciente, por exemplo, teve problemas no penúltimo dia, que foram 2 dias, no penúltimo dia, ela não conseguiu responder, saiu do atendimento, né, para a UPA, porque entrou em um processo chegou a um ponto de cansaço, de fadiga, né? E essa paciente, por exemplo, ela apresentou uma falha bastante significativa e na UPA houve, por exemplo, uma parada. E foi muito doloroso para mim lidar com esse processo da perca e a sensação da impotência, né? É, de perceber o paciente nesse contexto e da gente não conseguir dar continuidade nisso, né? Essa paciente, ela foi encaminhada junto com a supervisão, a gente discutiu e falou, olha, Dir, a gente precisa encaminhar para o serviço de neurologia, porque ela não tinha vindo regulada da neurologia, né? Ela veio de uma outra especialidade, né? E aí a gente encaminhou, só que nesse encaminhamento ela realizou algumas consultas, fez a avaliação de imagem, né? Esse é um outro ponto da especialidade em neuropsicologia, que anteriormente, né, lá no início, era para identificar alterações específicas, né? Então a gente tem até um mapa, né? Mapa de Brodmann, né? Que diz assim, quando você vai fazendo a testagem, ele dá a topografia do sistema neurológico, né? Então a C2, C3, então ele tem uma região relacionada à função executiva, a controle. Então nas testagens vai identificando que aquela região estava prejudicada. Esse tipo de trabalho, né, era um trabalho de localizar, né, estruturas deficitárias. Hoje, por conta do avanço das neuroimagens, né, o trabalho não se foca mais nisso, o trabalho se estabelece como avaliação de funcionalidade do paciente, né, dentro da construção de diagnóstico diferencial. E aí, quando ela vem, passa por esse processo, a paciente, ela recebe o diagnóstico de um tumor neurológico, né, na região medial, né, próximo do corpo caloso, e que ela falece, né, foi bastante difícil para mim lidar com essa informação, lidar com essa situação, porque foi o primeiro paciente que eu perdi, né. Eu como profissional em psicologia, né, foi uma situação bastante limitante, que aí a supervisão também conseguiu me ajudar a lidar com isso. O meu supervisor dizia, Adir,
Eu trabalho com pacientes lesionados, e essa é a dinâmica nossa de trabalho. Às vezes você vai ter o contato com o paciente, né? 2 ou 3 atendimentos, e daqui a pouco a gente perde, né? Perde o contato com esse paciente quando a gente vai ter contato, né, com a família, aquele paciente faleceu, né? Então, foi difícil para mim, hoje está menos doloroso, né, essa situação, e está mais possível de Sim. lidar com essas situações, que é a ideia da humanização no processo mesmo, né? Não é só aquela questão de análise de dados, né? É uma questão do profissional estar ali inserido nesse processo, né? Se vincular ao paciente dentro da avaliação. Adir, como que você observa a demanda da neuropsicologia dentro do nosso estado, que no caso é o estado de Mato Grosso? Eu vejo que a gente tem tido, né, por exemplo, a demanda de informação, né? A gente tem tido programas de especialização muito bons em Mato Grosso. É importante a gente ressaltar que existe 2 tipos de formação, né? Existe a formação em neuropsicologia interdisciplinar, então qualquer profissional em nível superior pode realizar, né? E viria muito mais para as áreas de neurociências, né? É ter um contato, uma informação sobre a área de neuropsicologia. E existe também, né, a formação de neuropsicologia clínica, né? Então, na neuropsicologia clínica, a gente observa algumas instituições que já oferecem alguns programas com quantidade de hora e programas de estágio, né, bastante consistente. Então, assim, está bem interessante, está bem evoluído isso. Quando eu comecei lá atrás, era uma instituição que estava oferecendo, né, esse programa, porque você fazer uma especialização, tem que sair fora do estado ou fazer online, né? E aí, sobre a demanda, né? Sobre a demanda, há uma demanda muito grande, né? Há uma demanda muito grande de pacientes. O que a gente observa, né? Os casos de atendimento infantil, né? No estado ainda há uma demanda mais psiquiátrica do que neurológica, né? O campo da neuropsicologia é um campo interdisciplinar, e quando a gente fala sobre demandas, por exemplo, neurológicas, são pacientes que adquiriram lesões por conta de algum tipo de acidente, né? Que ocorreu, ou por conta de alguma condição fisiológica que gerou um prejuízo neurológico para aquele paciente. E pacientes que nascem com algum tipo de alteração, que pode ter uma lesão ou não, né? Que pode ter uma lesão ou não, que são alterações neurofuncionais, né? Que não o sistema nervoso está estabelecido, né? Está ali, mas quando você vai, por exemplo, para um exame de imagens, você observa ressonância magnética funcional, menos ativação neurológica naquelas regiões. E quando a gente faz o teste, a testagem neuropsicológica, você vê uma menor funcionalidade no dia a dia, né? Próximo aí de situações deficitárias, por exemplo. Então, no nosso estado, a gente tem uma demanda muito significativa de pacientes psiquiátricos, né? Eu acredito que neurológicos, sim, né? Mas, porém, o trabalho, por exemplo, da ideia de reabilitação neuropsicológica, né? Que anda muito junto com a avaliação neuropsicológica no setor de neurologia. A neuropsicologia não está, né, tão consistente assim. A demanda maior que a gente observa são os pacientes, né, do setor de psiquiatria. Então, por exemplo, os transtornos do neurodesenvolvimento, que é o déficit de atenção, autismo, dislexia, né? Em alguns casos, por exemplo, a esquizofrenia, outros quadros de depressão, né? E aí a gente vem para os transtornos degenerativos, como Alzheimer, né? A gente tem avaliações demandas muito consistentes nisso, tanto no sistema público, né? E aí é importante a gente dizer que quando a gente está lá, por exemplo, prestando serviço para o sistema público, vai estar lá o cadastro do neuropsicólogo, mas na prática ele não é reconhecido, faz a contratação, não oferece os recursos que o profissional precisa, então por isso que a gente não tem esse profissional na linha de serviço público, né? É um profissional que se ocupa hoje dentro de um consultório particular, e se ele precisar realizar, né, uma formação, também vai ser no campo particular também, vai ser no domínio particular. A gente não tem instituições públicas que oferecem isso, né? As faculdades, elas apresentam uma deficiência sobre esse profissional na docência, por exemplo. Na minha época, foi um profissional na área interdisciplinar, né, que me deu aula, por exemplo, né, muito boa, diga-se de passagem, mas que não era alguém específico da psicologia para desenvolver, né,
esse processo de conhecimento, né, sobre a neuropsicologia, que eu vejo como uma ideia de valorização. Ser um profissional com um custo mais elevado, baixa quantidade de profissional no estado, né, e aí a gente compensa com outros profissionais que possam oferecer. Consegui te É isso. responder? Sim, você falando aí a respeito da falta de conhecimento, né, das pessoas a respeito não só da neuropsicologia, mas da psicologia no contexto geral, né? Eu me recordo que nós estamos andando pelo estado e estamos nos deparando com a falta de conhecimento dos políticos, das pessoas, das várias áreas da psicologia. Tem muita gente que não conhece, todo mundo acha que a psicologia só é área clínica, né? Aí desconhece as outras áreas, ou se conhece, não sabe qual que é a função. Então, assim, eu acredito que esse movimento que a gente vem fazendo do conhecendo a profissão, das nossas ações pelo Estado, vem tendo uma proporção justamente nesse sentido, de trazer o conhecimento para as pessoas, para os políticos, e ver que nossa classe está aqui para debater todas as vertentes que englobam ali o nosso processo, que é a nossa ciência, que acabou de completar aí 60 anos de regulamentação no Brasil, né? E continuando, que eu acredito que eu falo demais, né? Por que a avaliação é muito cara, Adir? Esse é um problema que nós, profissionais, nos esbarramos, né? Então, primeiro, é uma questão de formação, é uma formação que você só vai encontrar em um contexto particular, não existe uma instituição que oferece, por exemplo, programas, né? Então, há uma carência disso. Segundo, né, que o trabalho também é regulado pelo custo dos testes, que é um custo muito elevado também, né? Não desfazendo da qualidade do material, né? Mas é um custo elevado, referente a um trabalho que é tão significativo e tão importante na vida das pessoas, né? E acho que um terceiro ponto, né? O processo de avaliação neuropsicológica é como aquela coxa de retalho que a nossa avó faz, né? É um trabalho muito individual, muito pessoal, né? É muito singular, então que exige tempo. Né? É um trabalho que eu não consigo realizar com o paciente, né? Por exemplo, um protocolo inicial são 10 horas de avaliação. Isso só para as aplicações de teste, né? Então, quando o profissional está começando, né, ele não fica só nessas 10 horas, né? Ele se estende um pouco a mais dessas 10 horas para realizar um processo como avaliação neuropsicológica, né? Então, a gente pode dizer que são esses três fatores, né, que gera esse valor, esse ônus maior no processo da avaliação neuropsicológica. De certa vez assim, Otávio, se tiver mais programas de especialidade, né, não influenciaria no valor, porque é uma especialidade, né? Quando a gente vai, por exemplo, para a medicina, né, o trabalho em clínica geral é um valor, em especialidade é outro, porque a realidade é totalmente diferente, né? Até então, conversando com o meu supervisor, eles falam sobre a ideia de tentar, às vezes, desagrupar a neuropsicologia da psicologia, que eu acho que é uma perca muito ruim para a gente, né? Então, é um trabalho muito específico, a gente lida com um campo mais específico de informações em um contexto interdisciplinar, que aí vem psiquiatria, os transtornos psiquiátricos, ou seja, psiquiatria e neurologia, né? Um pouco menos, mas vem ganhando terreno, né? Áreas sociais, né? Para fundamentar essas informações. Então, assim, por ter essa quantidade de situações que geram uma dificuldade na formação e na inserção prática do profissional, né, e na aquisição, por exemplo, das ferramentas que são importantes, e por ser um trabalho singular em cada paciente, eu não consigo realizar uma automatização de avaliação neuropsicológica, né, assim como a avaliação psicológica, né, mas pela quantidade, pela o protocolo, né, pela quantidade de ferramentas que a gente precisa utilizar, acaba se justificando, né, esse custo mais alto que a gente tem. O que a gente poderia pensar em gerar uma melhor acessibilidade? Que o Estado, por exemplo, conseguisse entender, né, que a psicologia não é só a psicologia clínica, há neuropsicologia, há reabilitação neuropsicológica, né? Então que o Estado absorvesse essa demanda, né? Porque quem mais sofre no nosso Estado, né, é a população carente, que não tem recurso, e que quando às vezes esse paciente ele vai entrar em contato, o neuropsicólogo ele precisa pensar em estratégias negociais aí para conseguir, né, auxiliar nesse processo, conseguir desenvolver o seu trabalho.
Então, não é um trabalho que o paciente vai chegar lá, né, passa o Mastercard aí, tá tudo certo, né, ou faz um Pix, não é assim, né, é um trabalho que exige da gente, cada história é uma história bastante complicada. Eu fui pegar um ônibus há um tempo atrás e uma paciente de 30 e poucos anos de idade, né, casado, e aí a companheira diz, olha, eu precisava realizar esse procedimento, mas eu não tenho condições de realizar esse procedimento pelo custo que é. Então, isso a gente observa em muitos lugares, né? Muitas pessoas que às vezes elas vêm, a gente tenta se ajustar à proposta, mas pela dificuldade financeira a gente não consegue abraçar. Então, que seria uma coisa muito bem estabelecida se o sistema público, né, conseguisse valorar isso. É como eu disse para você, tem lá no sistema público esse cadastramento desse profissional. No preço de tabela, até que a gente estava conversando com o Lino, né, na associação, melhorar o valor do atendimento clínico, né, e no preço de tabela do cadastro no SUS, o procedimento de neuropsicologia ele tem um custo maior. O próprio sistema público reconhece essa situação, né, mas não há um interesse público de colocar isso, porque ele tem que se articular com uma série de situações, desde as ferramentas, desde a formação do profissional, né, da capacitação desses profissionais, né, entre outras coisas mais. Então, por isso, né, que a gente tem esse custo alto. Espero que eu não esteja me delongando, consiga, né, Fica colocar tranquilo. que eu vejo que talvez seja relevante, né, para os colegas. Sim. A situação é que eu vou analisando e a gente vai expandindo algumas coisas. Se você perceber que não ficar em aberto, por favor, Otávio. Fica tranquilo. Mas aí já vamos já para a próxima questão, que é muito importante também. Sabemos que todas as nossas vertentes têm ali um teste psicológico, algo nesse sentido, que possa agregar valor e embasar a sua decisão final ou ali no fechamento do diagnóstico. Qual que é o teste principal que é usado na neuropsicologia? Como que é, se você não quiser abordar, explanar muito, só faz uma questão bem enxugada ali de como que funciona esse teste. Acho que vou colocar 3 pontos, né? Deixa eu tentar me organizar em cima desses 3 pontos de maneira enxugada, né? Eu gosto de pensar na neuropsicologia como é enfaticamente pontuado para a gente, né? Que a maior técnica, a maior ferramenta, né, é o referencial teórico que você constrói nesse processo de formação, né? Então, por exemplo, há pessoas que procuram pelo teste, né, pacientes, há profissionais que encaminham só pelo teste, mas só um teste, ele não diz muita coisa, ele não é um preditivo significativo, porque é um construto frio, né? E a gente precisa analisar a partir do contexto do paciente. E aí, quando a gente pensa sobre, né, esse referencial teórico, uma técnica muito importante que a gente constitui, né, e que é um diferencial de mercado, a formação específica em neuropsicologia clínica, né, é a entrevista neuropsicológica, ou entrevista, né, ou a anamnese que a gente faz, né, anamnese psicológica, anamnese neuropsicológica, para desenvolver um processo de absorção de informações e estabelecimento de hipótese, né. Então, eu te falei, né, da questão teórica, né, eu coloquei uma segunda situação, que é a ideia da anamnese, né, que é uma entrevista para coletar dados, mas que essa entrevista, por exemplo, ela vai gerar esse processo de hipótese, porque você tem como técnica principal esse desenvolvimento teórico, né, de ter a sensibilidade de identificar, num primeiro momento, para levantar essas hipóteses, né. E aí, um terceiro momento é o teste. E aí, quando a gente fala sobre teste, né, se fala muito sobre Luria, né, como a referência em neuropsicologia. O Luria falou sobre os 3 sistemas nervosos, né, as 3 estruturas, né, responsáveis pelo processamento, né. Então, por exemplo, o Luria, ele, quando nas avaliações, né, neuropsicológica, ele realizava atividades simples, né, para incitar o comportamento, o funcionamento da atenção, o funcionamento da memória, para identificar o nível de interação sobre isso. Então, existiam vários tipos de atividades que o Luria desenvolvia, né, que foram desenvolvidos pelo próprio Luria, né, e outras que já se tinha sistematizado. Eu mesmo tive a experiência no estágio, por exemplo, de desenvolver uma avaliação para observar a maturação espacial, né? Esse é um teste puramente piagetiano, né? Você coloca um lápis para a criança, duas canetas, deixa eu tentar encontrar aqui. Ah, tá. Então, por exemplo, 2 canetas, e você pergunta para a criança, né? Qual que é a caneta maior? Ele vai dizer que é a mesma, né? Mas quando eu levanto a caneta, ele vai dizer que essa é maior.
porque ele não consegue entender que a especificidade que ela está mais alta, mas não maior, e para ele vai ficar dessa forma, né? Então é um teste, por exemplo, que mede o nível de capacidade de percepção da criança. E aí, quando a gente fala sobre testes, sobre atividades neuropsicológicas que o Luria identificava, eu gosto muito da ideia da escala Wechsler, né? Que é as escalas de inteligência, né? A gente tem adulto e infantil. Adir, então você está me falando que o QI, aquilo que a gente tanto falava, é o mais interessante? Não estou falando isso. Mas na escala Wechsler, a gente tem fatores, né, que fazem uma reunião de vários tipos de atividades e que dão, né, para a gente uma representatividade do nível de funcionamento neuropsicológico do paciente. A gente tem 4 fatores que identificam atenção, memória, raciocínio, velocidade de processamento e entre outras informações que a gente vai complementar. Então, hoje, um teste, né, muito utilizado em neuropsicologia é a escala de inteligência Wechsler, né? Mas que a gente também tem outras escalas. Adir, qual que é a dica que você daria para os psicólogos aí que estejam buscando uma pós-graduação, que gostariam de seguir nessa carreira profissional aí da neuropsicologia? Eu penso que o ponto principal para a gente pensar em iniciar uma pós-graduação é você fazer aquilo que você gosta. É você fazer aquilo que você gosta. Eu falei numa parte da entrevista que a saúde suplementar ela não é valorizada, né? Não é valorizada. Então, por que a gente precisa gostar daquilo que você vai se especializar? Porque você vai criando um valor, né? O seu trabalho vai criando um valor. Então, antes de você ter um valor econômico, né? E eu digo de valores econômicos porque eu também tenho uma formação. Antes de eu estar aqui como neuropsicólogo, eu era pedreiro, né? Eu era pedreiro, pintor, eletricista. Eu venho do setor de construção civil. Meu pai era mestre de obra. Meu pai dizia assim: aprende, porque se eu não conseguir pagar para você uma faculdade, você vai se virar e você vai conseguir. Eu vou te ajudar no sentido de motivação, né? E deu super certo, né? Eu gostava de trabalhar como pedreiro. Vim para neuropsicologia porque eu gostava. E a ideia de falar de neuropsicologia, né? Por exemplo, hoje eu falo em escolas sobre neuropsicologia. Eu gosto de ofertar a ideia do conhecimento, né? Falar sobre o processo de aprendizagem, falar sobre a atenção, que é um problema complexo para muitas pessoas, né? Até para psicólogos mesmo, falar sobre essa atenção no nível de funcionalidade diária. E aí, durante muito tempo, né, eu desenvolvi essas palestras e daqui a pouco foi surgindo espaços, eu fui criando uma notoriedade como especialista em neuropsicologia e comecei, por exemplo, a desbravar o espaço das empresas também, de falar sobre aspectos neuropsicológicos, né, no processo de aquisição de competências, né? E então esse trabalho, né, que foi sendo construído, ele criou um valor, né, um valor que gerava para as pessoas uma boa aceitação, né? Então hoje, por exemplo, para mim o nível de motivação me faz continuar pesquisando, estudando, né, e continua fazendo essa manutenção dessa visibilidade. Então a gente precisa pensar em uma coisa que você goste de fazer, né? Eu nunca me encontrei em áreas em abordagens terapêuticas, por exemplo, né? Eu sempre gostei, né? Eu sempre gostei bastante dos referenciais teóricos, da teoria em si, mas eu nunca consegui me conectar, né? Eu nunca me conectei tão bem como foi na neuropsicologia. Então, acho que o que a gente precisa pensar é motivação, entender que existe todo um problema complexo, né, de inserção no mercado. Eu falando sobre a questão econômica e voltando nela, né, a gente se preocupa em sobreviver financeiramente, graças a Deus, né, e ao esforço, né, à consciência dessa problemática. A gente precisa conhecer pessoas, a gente precisa falar sobre isso. Psicologia é por amor, mas você também precisa sobreviver financeiramente, então tem que ter estratégia também, né? A gente precisa conhecer as pessoas, se relacionar com as pessoas para a gente avaliar. Por exemplo, saber que tinha um curso de pós-graduação aqui foi um colega que me falou. Na verdade, né, o meu mentor de graduação. A Dir, fiquei sabendo de um programa de pós-graduação lá em Cuiabá, né? E aí daí eu fui pesquisar, fui me inteirar, e aí me estabeleci nesse casamento, né, satisfeito, né, e a minha dica é essa: a gente precisa entender qual é a sua motivação em neuropsicologia. Eu descobri a minha motivação mais específica lá no 5º semestre. Para quem nem conhecia psicologia, entrou na psicologia como curso novo, né? Então, assim, tá me fazendo sobreviver. Hoje eu já consigo, né, falar assim, olha, eu consigo sobreviver da psicologia, né? Consigo sobreviver da neuropsicologia
sem usar sem usar tanto trabalho técnico, né, como procedimento de avaliação neuropsicológica. Eu utilizo no meu trabalho clínico no consultório, né? Existe essa possibilidade, essa flexibilidade de você se articular. Então, para você que quer começar, vai pela motivação, né? Mas a gente não pode ser só impulsivo, naquela, eu quero, eu sonho, eu desejo. Não, pesquisa, estuda, né? Vai naquela mesma ideia da orientação vocacional. Conheça, né, a profissão, conheça a especialidade e se conheça para que você consiga ter uma vida mais leve referente aos problemas e que os problemas sejam um prazer para você. Quando eu olho para situações lá atrás, de problemas que eu tive, né, hoje eu sinto aquilo como se fosse um tijolinho, né, dentro dessa construção profissional que eu vejo que é a minha vida. E para finalizar, Diego, eu gostaria de saber quais aí as maiores ou as principais patologias que têm chegado para você de demanda ali no consultório. Como eu disse para você, né, ainda está dentro do campo do serviço em psiquiatria, né? Então, os transtornos do neurodesenvolvimento, né? Déficit de atenção, autismo, dislexia, né? São os transtornos que mais têm se ocupado com isso, né? Os transtornos, as lesões que o indivíduo nasce. Há uma lesão funcional, há uma lesão, né? Mas quando você faz um exame de imagem, você não consegue identificar. Você vai percebendo o nível de funcionalidade desse paciente. Então, as demandas, ela vêm de um contexto psiquiátrico e elas estão muito relacionadas a isso, né? O Alzheimer, por exemplo, que é um transtorno neurodegenerativo, também é uma demanda que vem crescendo de maneira significativa, até então, porque a expectativa do Brasil é entrar, né, nessa ideia, né, de um país mais desenvolvido, então que as pessoas envelhecem, vai se tendo um poder econômico, né? Então as pessoas também, elas vêm conseguindo adquirir mais tempo de vida, por exemplo, a mulher hoje, né, pela expectativa é 75 anos, né? E o homem é 80 anos, e a gente sabe que o Alzheimer é um transtorno, é uma condição neurológica, degenerativa, psicológica, neurológica, né? Degenerativa, né? Então, se as pessoas vivem mais, e a gente, por exemplo, se fala aí sobre 25 milhões de pessoas com Alzheimer, né? Então, que é uma demanda também que bate na nossa porta. Você consegue perceber a ideia de que é na infância, né, e na fase adulta? Porque no meio termo aqui, a gente só vai parar, às vezes, para perceber isso, né, quando há um problema específico, um acidente, por exemplo, que faz com que o paciente venha para esse serviço. Ou, às vezes, né, quando vai lá para o psiquiatra e aí vem com um diagnóstico tardio, que o neuropsicólogo, ele vai trabalhar com a especificidade de não trabalhar os casos graves e moderados. A especificidade do neuropsicólogo, né, é diferenciar os casos leves, por exemplo, que são difíceis de construção diagnóstica. Então, vem para a construção de um diagnóstico diferencial, né? E aí, eu acredito que eu consiga, né, ter esclarecido um pouco sobre isso, que a nossa demanda hoje, né, é psiquiátrica, é dos transtornos do neurodesenvolvimento e também transtornos degenerativos, né? As condições degenerativas em neuropsicologia. Adira, eu gostaria, e já estamos chegando ao final, gostaria que você deixasse uma mensagem para os acadêmicos que estão iniciando ou finalizando o processo de graduação e queiram conhecer um pouco mais sobre a neuropsicologia, e para os profissionais que já estão na área da psicologia e quer fazer aí a transição para a neuropsicologia. Deixe sua mensagem, fique à vontade. Transição para a neuropsicologia, né? Olha, para você que está começando a neuropsicologia, está começando na carreira, né, como acadêmico de psicologia, eu vou dizer para você assim, né, que você persevere, se esforce. Não é, como eu disse para você, não é um espaço simples, não, os valores não são simples, mas tudo é possível. Quando a gente tem 20 anos, 23 anos, 24 anos, 25 anos de idade, né, quando você está começando, né, quando você está aspirando a alguma coisa, tudo é possível. Só nós mesmos nos limitamos. O lobo frontal é uma região que continua se desenvolvendo até na terceira idade, mesmo no processo de declínio, né? E aí o lobo frontal, nessa região, há o centro de motivação. Então, nós nos limitamos quando nós nos percebemos limitados, né? Então, não é fácil, mas que você consiga enfrentar essas dificuldades, né? Eu paguei neuropsicologia sentando tijolo, né? Eu paguei neuropsicologia batendo bandeja, né, como garçom. Eu gosto de falar um pouco sobre essa parte da minha vida, Otávio. Então, assim, eu fiz muitas coisas, né, para me alcançar e sempre analisando o futuro, né, sempre analisando a frente.
não é fácil. Se a gente não tem condições, você precisa adquirir condições, né, para alcançar certos sonhos. Então, quem escolhe, escutei uma frase uma vez, e isso sempre ficou marcado em mim, né? Quem escolhe as coisas fáceis pode ter uma vida difícil. Quem escolhe as coisas difíceis, né, pode ter uma vida mais facilitada. Não é fácil, mas mais facilitada. Então, se é isso que você quer, existe um preço. E esse preço que você vai pagar é o preço que você vai gerar de valorização para a sua vida. O preço não é para desvalorizar, o preço é para valorizar. E para você, né, que já é psicólogo, né, no curso de pós-graduação de neuropsicologia, a gente teve a Regina, lá de Lucas do Rio Verde, se ela for assistir, se ela estiver por aí, né, é uma senhora de 70 anos, ó, Regina, você me desculpa, tá? Mas, assim, ela tem uma capacidade de uma mulher muito nova, né, de uma jovem de 20 e poucos anos de idade, uma disposição. A Regina vinha de Lucas com ela e a mãe, que tinha Alzheimer, por exemplo, né, para as aulas em neuropsicologia. A Regina já tinha passado por abordagens, né, e entrou na neuropsicologia extremamente motivada, tá como neuropsicóloga, né. Então, o que eu penso, né? A gente precisa analisar se é isso mesmo que você quer, se é essa, quais são, né, os pontos, os fatores que levaram você a decidir sobre o trabalho em neuropsicologia. Hoje existe aí, por exemplo, né, uma influência das neurociências. Eu penso assim que hoje a neuropsicologia, para mim, ela é a neuropsicologia, é aquela ciência base do conhecimento de neurociência, mas a gente está vendendo vários cursos, né? Neurociências aplicada a isso, aquilo, que você não entra em um curso só pelo status social, só pelo status, né, que se prega economicamente falando, né, que a gente não entre por uma moda do momento, mas que a gente entre dentro de um trabalho que a gente consiga desenvolver de maneira técnica, consistente, com comprovação científica, e que o melhor de tudo, que o teu paciente, né, que a sociedade onde você está inserido possa alcançar bons frutos, que é o ponto mais principal. A gente não pode ficar vendendo gato por lebre. Então, se a neuropsicologia ela pode, né, te auxiliar a aumentar o seu potencial, vai, entra de cabeça. Não é fácil também, assim como eu falei para os colegas que estão iniciando, para você que já tem essa bagagem, entender que é um processo de transição. Essa transição, ela 2 anos, né? 2 anos. Mas é muito prazeroso quando você tem aí, né, esse foco, quando você está motivado e quando você consegue, né, vivenciar essas duas realidades. Eu penso, Otávio, que a neuropsicologia, da forma como a gente vem tendo, por exemplo, com a própria psicologia, uma mudança, um desenvolvimento melhor, né, a neuropsicologia ela vai fazer parte de muitas realidades, né? A gente tem, por exemplo, no estado as UDRs. Daqui a pouco a gente vai chegar no ponto de que não, a gente tem que ter um especialista para trabalhar aqui. Especificamente, tem um clínico, o psicólogo clínico, né? Trabalhando os transtornos psiquiátricos, né? O processo de acompanhamento psicológico, né? Por que eu gosto de dizer acompanhamento psicológico? Porque psicoterapia não há, né, uma resolução que diz que é do psicólogo, então o acompanhamento psicológico é do psicólogo, né? Mas a gente vai ter que ter também, né, a reabilitação feita por um psicólogo, né? Esse é um ponto importante que a gente vai chegar. E se você vislumbra, né, aspira dentro da psicologia uma possibilidade que você entre, né? É uma área muito feliz, é um espaço que tem um campo muito grande de informação, né? E que complementa. Você pode complementar, né, com a abordagem que você está. Eu digo primeiramente na abordagem, né? E depois, por exemplo, nas abordagens analíticas, nas abordagens comportamentais, nas cognitivistas, né? Você consegue complementar trabalhos com esse contexto, né? A gente consegue complementar quando a gente tem motivação de um tudo dentro da perspectiva daquele trabalho. Então, o que eu desejo para vocês, né? Acho que 3 coisas que eu desejo quando as pessoas estão fazendo aniversário, né? Um feliz aniversário, né? Então, uma feliz prática profissional, né? Eu costumo desejar prosperidade, né? Nesse projeto, nessa empreitada, e saúde, que acho que é um ponto extremamente importante para a gente também. Eu desejo essas 3 coisas para os colegas que vão entrar, né? Para aqueles com mais ou com menos recursos, todos vão passar por essa dificuldade, mas que a gente vence. A gente chega em um espaço e aí quando você olha para trás, aquilo que você passou é reflexo do sucesso que você vai alcançar. Quanto mais difícil, né, tem a possibilidade de gerar um espaço muito maior, porque a gente vai criando resistência. Na academia você não aumenta a atividade de elevação de peso só para elevar, vai ganhar mais força, mais resistência. Então assim também é na nossa carreira profissional, né? É isso, Otávio. Esse é o conselho, né, se eu posso dar.
Adir, muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite para falar um pouco sobre a neuropsicologia. Eu estive aí na sua cidade, viu? Tanto que você é apaixonado não só pela psicologia, mas pela neuro também, que é a parte que engloba as duas ciências, né? Muito obrigado mesmo, não sei como nem agradecer essa sua receptividade aí na cidade e por ter aceitado esse convite. Eu quem agradeço, tá? Eu penso que existem pessoas, né, até mais capacitadas do que eu. A gente hoje tem um grupo, né, de psicologia, tem uma relação muito significativa com a Fernanda Borges, né? A gente se conheceu lá no Eu ia programa de... falar dela no momento que você citou sobre a senhoria, mas fiquei quieto. A Fernanda conhece ela também. Então, assim, eu tenho uma relação muito significativa. A Fernanda é uma parceiraça que a gente sempre troca informações, a gente se ajuda nos casos, né? E a gente tem hoje um grupo, né, de WhatsApp com alguns colegas para a gente falar, e tá ali um grupo bastante forte, pessoas extremamente, né, significativas para esse trabalho aí no estado, e que teria até pessoas mais capacitadas, mas eu agradeço a honra de poder estar aqui compartilhando aquilo que a gente vem adquirindo, né, e a confiança de estar participando, né, é a segunda vez que eu estou participando aí desse espaço da associação, e fico muito feliz, aberto tanto para a associação como para qualquer outro colega que precisa, né, gostaria que eu falasse, eu participasse de alguma coisa junto, né, ou que tem alguma dúvida em neuropsicologia, que gostaria de conhecer o trabalho, fica à vontade, estou aberto, tá, e me sinto extremamente lisonjeado de poder partilhar aquilo que a gente vem conquistando. Agradeço, né, novamente, na associação, na sua pessoa, né, e continuo à disposição. Para mim é um prazer imensamente estar servindo da melhor forma possível. Muito obrigado, pessoal. Esse foi mais um Conhecendo a Profissão. Eu me chamo Otávio Caldas, presidente da Associação de Psicologia do Estado de Mato Grosso. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, ouvir o podcast dos acadêmicos de psicologia do Estado. Está incrível. A cada semana eles trazem temas diversos para todos vocês. Nosso muito obrigado. A Associação de Psicologia do Estado de Mato Grosso agradece a sua presença aqui.